Paz e graça, irmãos, Bem, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje vamos meditar no tema Algumas verdades que todo cristão precisa saber. Algumas verdades que todo cristão precisa saber. Obviamente que não temos como fechar esse tema, visto que a Bíblia está repleta de verdades, está repleta de ensinamentos. O que nós vamos aqui fazer é tentar pontuar algumas, né, que eu achei importante voltar a meditar, buscarmos levar em consideração. Muitas dessas verdades é do conhecimento de todos nós aqui, mas é sempre bom tirarmos um tempinho para meditar, tirarmos um tempinho para voltar a refletir nesses pontos, porque muitas vezes acabamos nos esquecendo, muitas vezes acabamos, mesmo sabendo, não vigiando, e pronto, né? Então é sempre importante, de tempo em tempo, como cristãos, meditarmos nessas verdades e, né, a Bíblia diz: aquele que está em pé julgue para que não caia, né? sim. Então é sempre importante nós, né? O salmista nos aconselha a meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, ou seja, é uma forma de falar que a nossa vida precisa ser de meditação constante, né? Meditação diária. Então, a primeira verdade que vamos aqui falar é: a vingança é do Senhor. A vingança é do Senhor. O desejo por vingança vem da ira contra a injustiça. Porém, irai-vos, mas não pequeis. Em Mateus 5,39 nós lemos: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Essas palavras são uma reiteração do ensino que nós já encontramos no Velho Testamento. É verdade que a regra olho por olho e dente por dente, que nós podemos encontrar lá no livro de Levíticos 24:20, era uma providência, né, nas leis dadas por Moisés, ou, em outras palavras, podemos dizer que o princípio do olho por olho e dente por dente era uma das leis que fazia parte do Código Civil judaico, né? O povo judaico tinha isso como um estatuto civil. E muitas vezes a pergunta que nos fazemos é: será que não se ensinou aqui o princípio da vingança, né? O olho por olho, dente por dente. Será que o Velho Testamento ensinava a vingança, né? O povo, né, hebreu, o povo hebreu tinha dentro das suas leis um princípio que ensinava vingança, né? Mas antes vamos aqui ler mais alguns textos. Aqui um que diz assim: ninguém seria justificado em se vingar a si mesmo, pois tinham as palavras do Senhor, né, que diz: não digais, vingar-me-ei. Não digas, como ele me fez a mim, assim farei a ele. Quando cair o teu inimigo, não te alegres,
Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Nós encontramos esses textos em Provérbios 20 e 22, Provérbios 24 e 29, Provérbios 17, Provérbios 25, 21 a 22. Né? E em Mateus 5, 38, né, Jesus começa citando a lei mais antiga que tenha existido, né, que é o olho por olho e dente por dente. Essa lei também é conhecida, né, do latim como lex talionis, que significa lei da reciprocidade. Disse aqui que essa é uma das leis mais antigas que já tenha existido, porque ela aparece inicialmente no Código de Hammurabi, né? É o código de leis mais antigos que se conhece e que data mais ou menos, né, 2285 a 2242, né, antes de Cristo, ou também, como alguns preferem, antes da Era Comum, né? Data essa aqui, né, que o Hammurabi, né, que foi um soberano, que foi um rei na antiga Mesopotâmia. E nós também podemos encontrar a menção sobre esse rei no livro, né, do irmão Norman, sobre o dízimo, né? Porque muitas, né, o povo hebreu vem, né, vem da civilização mesopotâmia. Então o povo hebreu acabou bebendo de muitas das leis que, né, Hammurabi, que foi um dos reis na altura, havia determinado, né? Ele tinha um caderno ou um conjunto de leis que ditavam a forma como eles na altura lidavam, né, uns com os outros, né? Era como se o Código Civil da altura. E esse princípio se encontra lá, né, dentro do Código de Hammurabi, né? Então, para quem quiser de mais detalhes, pode sempre pesquisar, né? Na net há muito material. Também no livro humano traz muitos desses princípios, porque há muita coisa sobre o dízimo que também já se falava na altura, né? Então, essa lei passou a fazer parte da ética do Antigo Testamento, né? E tal como já disse, por causa da origem do povo hebreu, né, que vem da Mesopotâmia. Então, e nós encontramos ela de forma explícita em pelo menos, né, 3 passagens, né, no Antigo Testamento. E as passagens são as seguintes. Êxodo 21, 23 a 25, diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. E ainda em Levítico 24, 19 e 20, nós lemos assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. E também em Deuteronômio 19, 21, que diz assim: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, com frequência se citam essas leis como as mais sangrentas, né? Olho por olho, dente por dente, né? Ferimento por ferimento, chapada por chapada. Se fosse aqui consciente, seria benda por benda, né?
Então, essas leis são citadas como sendo muito sangrentas, selvagens, né, selvagens, impiedosas. E o mais chato é que elas se encontram no Antigo Testamento. Ou, em outras palavras, elas se encontram na Bíblia. Então, muitas vezes nós temos dificuldades, né, de interpretar esses textos porque, assim, numa primeira vista, parece, né, nada a ver, né? Nada a ver com o Senhor, né? Se assim posso dizer. Yeah. Mas é importante que nós, ah, antes mesmo de começarmos a criticar, né, as escrituras e os textos, levemos em conta algumas observações, né, que talvez ajudem-nos a mudarmos um pouquinho a forma como olhamos para essas passagens. E não se esqueçam de que estamos a tratar do primeiro ponto, que diz que a vingança é do Senhor, né? E lemos ainda uma passagem também encontrada no Antigo Testamento que diz, né, em que Deus ensina o povo a não fazer vingança por mãos próprias, né? Então, a menção de que a vingança é do Senhor nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O problema às vezes é esse texto, né, do olho por olho, dente por dente, que parece ensinar esse princípio e às vezes pode parecer meio contraditório você encontrar passagens, né, no Antigo Testamento a proibir, né, a vingança, ou em outras palavras, a justiça por mãos próprias, mas também parece que há textos a ensinar a vingança, né? Então, tal como estávamos já a falar, a regra do olho por olho, ou a lei do olho por olho, que também é chamada de lei da retribuição direita, ou lei do talhão, não era um incentivo à vingança, né? É verdade que essa lei fazia parte do Código Civil Judaico, porém ele tinha um propósito, e o propósito era de limitar a vingança, e não ser motivo para exercer vingança, mas de limitar a vingança. Porque a vingança e a inimizade de sangue era uma das características da sociedade tribal daqueles tempos. Ou seja, a lei de Italião limita deliberadamente os alcances da vingança, né? Estabelece que somente deverá ser castigado o responsável pela ferida, que seu castigo não deve ser maior que a ferida que ele afligiu ao outro ofendido. Então, um dos princípios era garantir, né, que quem fosse punido de acordo né, com seu erro, e não que se desse uma sentença que muitas vezes acabava indo além daquilo que foi o seu crime ou o seu delito, né? Visto de uma perspectiva histórica, esta lei não é selvagem, né, tal como ela numa primeira fase parece. Né, e é estranho, mas ela é uma lei de misericórdia até, né? E o outro ponto que precisamos levar em conta é que essa lei era aplicada por um juiz mediante um processo legal de caráter público. Isso nós podemos encontrar lá em Êxodo 19, perdão, em Êxodo 18. Lá está claro que o povo ia até Moisés, para Moisés julgar as causas, né, e que depois é naquele cenário em que Jetro, né, o sogro de Moisés, diz: olha, é muito trabalho só para ti, então vê se delegas mais pessoas para te ajudarem a julgar o povo. Então não era do tipo: olha, alguém me fez isso e eu simplesmente vou fazer o mesmo. Não. Quando havia alguma contenda entre o povo ia até, né, um juiz, né, uns juízes, né, mas pronto, pessoas competentes para tal. Esses julgavam a causa e garantiam que a punição do criminoso, do opressor,
ou de quem cometeu fraude ou crime fosse proporcional ao seu crime e não era um princípio para, né, para que dava espaço à vingança, se assim podemos dizer, porque nós temos leis, né? Nós temos leis e todos nós, né, todo mundo que tem uma consciência sã e que pensa, né, de forma lógica compreende de que não é justo dar uma mesma punição a uma pessoa que, por exemplo, roubou uma galinha na casa do vizinho e um estrupador. Não é justo eles terem a mesma sentença. Então a sentença é dada de acordo com o crime de cada um. Então o princípio do olho por olho, dente por dente, que tal como já falamos e inicialmente nós encontramos lá no Código de Hammurabi, tinha numa primeira fase esse princípio ou esse objetivo, né? Limitar, né, a vingança e não ser causador ou motivo da vingança, né? Porque a lei passou a fazer parte do Código Civil judaico, porém não era aplicada de forma deliberada. E tal como já havia aqui citado, naquela altura as sociedades eram, né, tribais, e se um membro de uma tribo fosse morto, os outros iam e se pudessem matar todos da tribo que matou um dos seus membros, né, se pudessem fazer isso eles fariam. Então isso ajudava a fazer o seguinte: não, quem foi morto é o X, quem matou é o Y. Então essa pessoa era julgado de acordo com seu crime. Isso também ajudava os povos a lidarem com os conflitos que eles naturalmente costumavam a ter. Então isso fica claro de que, primeiro, o princípio do olho por olho e dente por dente não vem, não é, né, não dá espaço para que o povo, né, pratique a vingança. E mais, Deus proíbe que nós façamos vingança. Deus proíbe que nós façamos justiça por mãos próprias, né? Isso fica muito claro aqui nas escrituras, né? E volto aqui a ler alguns textos que diz: não digas, não digas, vingar-me-ei. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Né? Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Né? Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. E todas essas passagens, tal como já disse, estão lá no Antigo Testamento. Então, desde sempre, Deus ensinou a não fazermos, né, o que nós falamos, justiça por mãos próprias, ou seja, a não praticarmos a vingança, porque do Senhor ou ao Senhor pertence a vingança. Naturalmente que, acredito eu, aqui quando Jesus diz: olha, ouvistes o que vos foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Eu acho que o povo, e isso não só em relação a essa lei, em relação a muitos princípios, o povo, e principalmente, né, os juízes, sacerdotes, ou as pessoas que tinham a responsabilidade de fazer acontecer essas leis, estavam a interpretar mal esse princípio. Por isso é que lá em Mateus 5, né, já não lembro exatamente o versículo, Cristo diz: olha, ouviste o que vos foi dito. Né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com como eles estavam a aplicar os princípios, né? E fica muito claro a forma como muitos fariseus principalmente estavam a distorcer os princípios bíblicos e muitas vezes a aplicar de forma errada, a julgar o povo de forma errada. Daí Cristo ter dito: olha, se alguém te der uma chapada do lado direito, dá-lhe o lado esquerdo, e etc, e etc. Ou seja,
tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, na verdade, nós já encontramos textos ou menções, né, da misericórdia, do não fazer, né, a vingança por mãos próprias, né, que a vingança é do Senhor, né, e etc. E etc. Então, fica aqui claro de que não, a vingança é apenas do Senhor, né? O Senhor pertence à vingança. Então, nós ainda lemos o seguinte, né? Esta lei nunca teve como propósito dar ao indivíduo, como pessoa particular, o direito de vingar-se pessoalmente, né? Eu estou aqui a ler na minha cábula. Essa lei nunca teve como objetivo, qual lei? A do olho por olho, né? Dar ao indivíduo, né, a uma pessoa, o direito de vingar-se pessoalmente, né? Porque sempre que havia algum problema entre eles, alguma rixa entre eles, tinham que ir, né, nas pessoas responsáveis, nos órgãos competentes por fazer acontecer a justiça, né? E o nosso Estado também é assim, né? Por exemplo, essa coisa de estar a queimar meliantes, bandidos, não é o correto a ser feito, né? Isso choca tanto a moral como a ética, né? Primeiro é que o nosso país não permite, né? Compete ao Estado apenas aplicar, né, sentenças, fazer valer a justiça. É verdade que nem sempre, né, o nosso Estado se mostra competente para tal, e que muitas vezes a reação do povo é consequência da não ação né, das pessoas de direito, mas ainda assim, como cristãos, precisamos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com nossos sentimentos, não de acordo com, né, com como o povo tem agido, né? E lamenta-se a morte. A verdade é que muitas vezes isso nos traz paz, né? Menos um bandido no bairro, na cidade, porém a forma como a justiça é aplicada, né, não vai de acordo com o que nós aprendemos nas escrituras. É preciso aqui não confundir uma coisa. Existe o que chama-se legítima defesa, né? E a proteção da tua integridade física ou da do outro, e existe o fazer justiça por mãos próprias. São coisas completamente separadas. Se alguém vem em tua casa e tenta fazer-te mal ou fazer mal à tua família, você precisará fazer algo para se defender. Isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. Você não vai assistir alguém agredir a tua família. Você não vai assistir alguém agredir, né, as pessoas que você ama. Mas o que estamos aqui a falar é, por exemplo, o bandido foi pego. O correto é, ainda que a polícia não faça a justiça do jeito correto, mas o correto é fazer chegar aos órgãos competentes, né? Porque a vingança pertence só e somente ao Senhor, né? E são muitas das consequências da vingança: ódio, mais confusão. E é estranho que os bairros que mais, aqui no nosso contexto, os bairros que mais queimam bandidos também são os bairros com índice de criminalidade e de violência muito alto. Muito alto. Era suposto ser o contrário, mas não. Os Maluecas, os Paraísos, né, e companhia são bairros que, apesar de ter a fama de queimarem muitos bandidos, ainda assim são muito, mas muito perigosos, né? Porque a vingança acaba causando em nós um sentimento de revolta, de ódio, de vingança, e não é isso que Deus espera de nós, principalmente enquanto cristãos, né? Enquanto cristãos. Então, sempre se tratou de uma norma destinada a guiar um juiz na avaliação da pena que devia aplicar por qualquer ato violento ou injusto. Ou seja, estamos aqui a continuar a falar sobre a lei, né, do olho por olho, dente por dente.
sempre se tratou de uma norma destinada a um juiz e não a uma pessoa comum ou qualquer. A um juiz na avaliação da pena que devia aplicar por qualquer ato violento ou injusto, sempre e sempre. E o mais importante de tudo, deve nos lembrar que essa lei, né, não resume toda a ética judaica. É só um princípio, né, dentro das leis judaicas, não é o todo. Então, a quem vai apegar-se simplesmente a esse ponto e de forma errada e falar que a Bíblia tem contradição, que o povo judeu era um povo vingativo, ou que pelo menos Deus ensinou a vingança. Não. Fica claro aqui de que não, essa lei era até de misericórdia, era usada por juízes e era para garantir que a sentença fosse equivalente ao crime, né, ou à injustiça. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19 e 18. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Lamentações 3:30. Então, nós vemos que mesmo no Antigo Testamento abunda a misericórdia, né? Abunda a misericórdia, né? E a lei da retribuição direita, ou a lei do olho por olho, né, apoia-se no princípio da misericórdia e não no contrário. Romanos 12. Boa tarde. Tarde. Romanos 12, 19 a 21. Nós lemos o seguinte: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, cristão e vingança não podem caminhar juntos, né? Tem aquele meme aí no Facebook. Não, cristão e vingança é assim, né? Não podem caminhar juntos. Não podem de forma alguma caminhar juntos. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Quantas vezes nós não pensamos desse jeito? Não. Esse Madê tem que sentir o que eu senti. Ele tem que sentir na pele o que eu senti. Tem que passar pelo que eu passei. Se ele não fez isso, eu também não farei. Ele fez isso, eu também farei. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Aqui, claro, os pentecostais, vitória aqui é só bênção, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente, né? Até porque a Bíblia deixa claro que nós já fomos abençoados com as bênçãos nos lugares celestiais, né? Nós às vezes buscamos muitas bênçãos por ali, né? Eu acho que o facto de Deus ter enviado seu filho para morrer por nós é vitória, é bênção já, né? Bênção não é só carro, não é só casamento e etc. Insensatos, procurem entender. E vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Por que essas indagações? Porque nós às vezes achamos que Deus não está a ver, que Deus não está a ouvir.
que Deus não é capaz de aplicar a justiça, que Deus não é capaz de julgar e de saber que não, nisso você está certo e Ele vai te recompensar. Nós às vezes achamos que Deus, eu acho que Deus não está a julgar bem o caso, eu que tenho razão, mas Deus não está não está não está a aplicar já a justiça, não está a punir como deve ser, não, Deus tem que fazer assim, né? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento, não é capaz de julgar. Precisamos pensar muito nessas palavras. Precisamos pensar muito. Todos nós, muitas vezes, agimos desse jeito, né? Quer admitamos, quer não. Muitas vezes pensamos desse jeito, né? E para não falarem que são palavras minhas, isso está em Salmos 94, 8 a 10, né? Esqueci-me de citar o texto. Pois conhecemos aquele que disse: a mim, né, a Deus no caso, pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30 a 31. Eu não queria pôr aqui um texto de Hebreus por causa do Daniel, mas o texto casa com o tema. Bom, e a Bíblia, né? Prontos. Segundo as Tessalonicenses 1, de 6 a 10, nós lemos: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Ao Senhor pertence a vingança. Nós não podemos pensar do jeito, olha, assim, mas Deus não me conhece bem. E até perigoso, se significa que você tem sido hipócrita, né? Se não te conhece bem é porque você lá dentro, né? Isso não é para se orgulhar, é que às vezes falamos com orgulho. Você não me conhece bem, né? Do tipo, se eu mostrar realmente o meu eu, vocês vão ver aqui. Isso é para nós orarmos e pedirmos ao Senhor para nos livrar disso e não para nos orgulharmos, né? Entenda os bradas do olho, eu vou descer da cruz. Do tipo, eu estou aí pendurado, eu carreguei minha cruz, mas se você eu vou descer da cruz, não. Nós precisamos realmente ponderar nisso. Deus é justo. Deus é justo. Deus conhece todas as coisas. E Ele olha pelo sofrimento, pelas injustiças que nós sofremos, né? Deus olha. Ele não tem os olhos, né, fechados, nem os ouvidos tapados. Deus é justo e Ele, ao seu tempo, do jeito que Ele quiser, vai sempre fazer prevalecer a justiça, porque Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. A justiça pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence somente ao Senhor. Então, como cristão, uma das verdades que precisamos sempre levar em conta é que a vingança é do Senhor e ponto. Cabe ao Senhor executar, fazer acontecer a vingança e não a nós, né? Nós temos que ser misericordiosos. Temos que lutar para aprender a dar o braço a torcer em muitos casos. Aprender a perder. É que às vezes o medo de não parecermos covardes, e às vezes porque no passado já fomos muito injustiçados, já
fomos muito humilhados, acabamos buscando fazer justiça com mãos próprias, acabamos buscando ter uma posição de alguém que, né, que não é humilhado, que não é confortado e etc. Mas precisamos meditar muito nisso e orar, porque a linha que divide, né, a covardia e, né, e o deixar Deus executar a justiça é muito fina. É muito fina e é algo que nós precisamos meditar muito, né? Porque também a palavra de Deus é contra a covardia. É contra a covardia. É, né? Já disse aqui, você não vai assistir, por exemplo, a alguém a colocar em risco a integridade física da tua família. Um bandido vem em casa. Eu acho que mesmo as escrituras levam em conta o princípio da legítima defesa. Isso é diferente de aplicar vingança. Isso é muito diferente. Então, temos aqui que ponderar e bem nesses dois casos, né? Então, se os irmãos depois quiserem continuar a conversar sobre esse ponto, será muito bem-vindo, né? Então, falamos da primeira verdade, vamos agora falar da segunda verdade. Já disse, né? Esse tema não vai ser fechado aqui, claro, há muitas e muitas verdades, nós vamos apenas pontuar algumas, né? E se for possível termos outras partes, né? Assim será, mas mesmo com outras partes o tema não vai fechar, né? Não vai fechar. E a segunda verdade que todos os cristãos precisam levar em conta é: se fizeram a Cristo, farão a nós também. Se fizeram a Cristo, farão a nós também. Carregar a nossa cruz é uma tarefa que nós temos todos, mas todos os dias mesmo. Eu acho que às vezes nos esquecemos disso. Não nos esquecemos das palavras, mas nos esquecemos de viver isso. Tem momentos especiais que nós pensamos nesse texto, principalmente quando estamos aqui a ter uma boa conversa teológica, né? É muito bonito citar isso, muito mesmo. Aquele que quiser vir após mim, carrega a sua cruz e me siga. Enquadrar esse texto em alguma argumentação teológica é muito lindo, mas nós temos sido muito exortados pelas escrituras e também muitos dos textos e de vídeos, por exemplo, do pastor Zac Punen, ele leva em conta isso, né? O carregamos a nossa cruz dia após dia. Ponderarmos na palavra dia após dia. Ação por ação, coisa por coisa, né? Ele diz que o Espírito Santo precisa estar né, vivo em nós, assim como é a respiração. Há momentos que nós nem sabemos que estamos a respirar, só estamos a respirar, né? Como diz o Daniel, só estamos de passagem. Você respira, mas nem sempre nós estamos conscientes disso, mas estamos a respirar, porque se não tivéssemos já teríamos passado, né? Então a Bíblia nos ensina a também, né, que o carregar da nossa cruz seja também desse jeito. Claro, é um exercício que todos nós temos todos os dias, né? É que se não há casos para bater, ou se pelo menos achamos que não há casos, na verdade, né? E esse é um exercício que nós temos todos os dias. Pecamos e erramos de várias formas, né? Principalmente na forma como nós lidamos uns com os outros. Muitas vezes pensamos algo do outro que não é, as nossas palavras. Às vezes nem todo mundo, por exemplo, encara o nosso sarcasmo de um jeito como nós achamos, né, que devia soar.
Eu, por exemplo, tenho meditado muito nisso. Acho que a Dani, né? Aqui os irmãos mais próximos, se calhar alguns já entendem o meu jeito, mas acredito que alguns, numa primeira fase, sentem-se ofendidos às vezes. Então, meditar nisso é importante porque assim nós sabemos o momento exato para, né, para agir de um jeito, com quem agir de um jeito, só para não sermos também uma pedra de tropeço, né, para os outros ou para, por exemplo, quem não nos conhece. Claro, né, que nem sempre é sobre você, às vezes também é mesmo frescura, né, do outro, né, e até porque nós não devemos deixar de sermos só por causa do outro. Claro, temos que mudar o que está errado e buscar melhorar. Mas se você é extrovertido, você não vai deixar de ser extrovertido só porque o outro acha ofensivo você extrovertido, né? Nada a ver. Nada a ver, né? Cristo disse, olha, vocês tinham um João Batista, né, que não comia, que não bebia, vocês falaram. Eu, que às vezes pauso com os discípulos para comer, para beber, né, para comer um bom peixe, né, um calafate, para comer um calafate, também falam. E a pergunta é, o que é que vocês querem, né? O que é que vocês querem? Vocês têm um cara, né, do jeito dele, se afasta disso e daquilo, né, só come um bom mel com gafanhoto. Vocês falam. Vem um que senta com, né, com os outros, também falam. Então, há casos que sim, você não tem como agradar todos nesse sentido. Não é possível, né? Tem uma história, eu não sei se ainda me lembro bem, de alguém que estava a andar com um burro, né? Com um animal, com um burro. Ele estava a andar, né? E o burro tinha cargas. Ele estava a andar e o burro ao lado. Apareceu alguém e disse, mas como é? Você está a andar com um animal que transporta carga, você está a andar a pé. Não aproveita a boleia do burro. Ele subiu, né, no burro e estava a andar. Depois aparece mais alguém e fala, mas você não tem compaixão do animal? Já está a transportar carga e transporta mais a ti. Brada, desceu. E dessa vez pegou nas cargas, né, para tentar aliviar ou compensar o animal e pôs na cabeça dele. Então estava ele com a carga e o animal. Estava a andar, aparece mais alguém, mas você está a andar com um animal que transporta carga e você está a levar carga na tua cabeça. E aí fica, tipo, o que esse brada tem que fazer? O que esse brada tem que fazer? Epá, analisa a situação, vê o que você julga a situação, epá, fica com a tua consciência tranquila em relação ao que você acha certo. Se você acha que não, o animal precisa mesmo carregar carga e você andar, mas o que é certo é que há casos que nós temos que nos posicionar, buscarmos ser fiéis a Deus, né? E levarmos em conta a nossa consciência e agir. Porque também não é possível você levar em consideração a opinião de todo mundo, senão você vai se tornar escravo, refém da opinião do outro. E não é possível, né? E não é possível, né? E eu acho que uma das coisas que como cristãos precisamos também ponderar é que nós muitas vezes não somos autênticos. Os ímpios tendem muitas vezes a ser um pouquinho mais autênticos do que nós. Falo de serem eles, ainda que errado.
É correto né, cometer erros e viver sem levar em conta a palavra do Senhor? Não, não é isso que estamos a falar. Mas o que estamos aqui a tentar falar é sermos autênticos. Sermos o que nós somos. Sermos autênticos. Ou, em outras palavras, não sermos hipócritas. Você tentar fingir o que você não é, tentar esconder o que é, sermos o que nós somos e nós aprendermos a lidarmos com os outros do jeito que eles são, até porque eles também nos suportam. E nós também devemos ser capazes de suportar os outros. Né? E nós lemos isso também lá em Gálatas. Né? Há muita desconfiança, há muito fingimento, há muito. Por isso, né? Como cristãos, se convive 2, 3 anos, mas ainda assim cheio de nome toque, cheio de desconfiança, falamos com toda a ousadia sobre o sangue de Cristo, sobre a união, sobre a comunhão, mas você vê 2 bradas, né, no mundo, conforme se diz, e nós temos amigos, né, não cristãos, mas mesmo sangue, né, conforme nós falamos, é mesmo amigo, do tipo, que pode vir no toco bico, compartilham da mesa e tudo, mas eu acho que nós temos que lutar para fazer também esse exercício. Tem um camba meu, o Massobelli, e uma vez nós paramos e falamos, nós nunca discutimos. Que eu acho estranho, sinceramente. Não estou aqui a fazer apologia à discussão, não estou a falar que as pessoas têm que discutir ou buscar discussão. Mas a experiência nos mostra, posso estar errado, posso ter experienciado pouco, mas a experiência nos mostra que quando 2 pessoas realmente começam a se abrir em relação ao outro, a se fazer vulneráveis, né? Porque o amor e vulnerabilidade muitas vezes andam juntos, se fazer frágil mesmo, vão chocar em alguma coisa. E o problema nem está no choque, claro, o problema está em como vocês depois vão resolver o vosso choque. Mas se vocês convivem há tantos anos e né, espero que não me entendam mal, não estou a fazer apologia à discussão ou à contenda, porque isso vai ter, e às vezes não há, aparentemente não há, não se fala, guardo para mim, o irmão guarda para ele, cada um de nós cria a sua reserva, cria o seu limite, e a gente caminha mesmo 5 anos, cada um com os limites dele bem estabelecidos, e claro, né? Você tem o teu limite, o Marley tem o dele, nós nunca vamos nos cruzar, nós nunca vamos nos tornar mais íntimos, nunca vamos nos tornar mais próximos. Então, é por isso que a Bíblia, por exemplo, fala sobre, olha, confessai-vos uns aos outros, carregai. Como é que eu vou carregar uma carga que eu não sei? Né? Tem uma meditação do irmão Marley sobre, né, um fardo nas tuas orações. Como é que eu vou carregar um fardo na minha oração se eu não sei? E como é que o irmão vai saber de algo muito íntimo de mim se eu não falo? E muitas vezes se eu não pergunto, né? Claro. Isso caminha junto. Uma das coisas que fez na altura eu e o Lucas nos aproximarmos um pouquinho mais foi uma confissão. Confissão bem não, né? Um desabafo, na verdade. E um dia eu fui na casa dele. Nós já nos conhecíamos, né? Até porque fizemos juntos o ensino de base. Estava a nona. Fizemos parte da mesma igreja na altura. E já nos cruzávamos, falávamos, mas não éramos amigos como tal. E aí, nesse dia eu disse para ui, me confessei ou me abri em relação a um ponto que não interessa aqui fazer menção. E ele disse, eu também.
partir dali, a nossa amizade deu um salto. Deu mesmo um salto. Yeah. Deu um salto e passamos a falar um pouco mais né, e hoje continuamos como amigos, graças a Deus. Claro, nós não pensamos iguais e nem é necessário. E mais, teologicamente nós discordamos em muitos pontos, mas muitos mesmo. Yeah. Ele tem uma teologia um pouco mais calvinista, a minha nem por isso, então não há como não ter choque. Mas a gente é amigo, a, a gente é amigo. Isso prova que, né, para ser amigo não precisamos ser iguais ou pensar iguais, né? Você não monta o puzzle com peças iguais. Os quebra-cabeças se montam sempre com peças diferentes. O que nós temos que aprender a fazer é a lidarmos com nossos conflitos em amor. Isso sim temos que exercitar. Pedir perdão, perdoar, falar que errei, falar que pequei, elogiar, né? Nós também temos muita dificuldade em elogiarmos às vezes. É mais fácil. Né? Já agora, o teu peixinho está bem bonito. Yeah. Obrigada, irmão. Muitas vezes é mais fácil chorar com alguém do que se alegrar, né, com alguém. Isso também já é um outro ponto, né, que poderemos desenvolver mais tarde. Mas pronto, voltando ao nosso ponto. Se fizeram a Cristo, farão a nós também. Se fizeram a Cristo, farão a nós também. Em 1 de Pedro 13 a 25 nós lemos: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Eu estava para ler amém. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia e inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação.
Fica claro, e nós somos chamados cristãos porque temos como modelo a Cristo. E a Bíblia ensina que Cristo se fez homem, que veio até a terra, que sofreu, que padeceu por todos nós e que nos advertiu que boa tarde, sim. E nos advertiu que assim como fizeram a ele, que fariam a nós também. Os irmãos se acomodarem. Não se preocupe. Então, tal como estávamos a falar, a Bíblia, né, deixa-nos claro de que assim como fizeram a Cristo, fariam a nós também, né? E que nós somos chamados a descansar, a confiar no Senhor, né? A Bíblia nos ensina que Deus nos ama tal como Ele ama o seu Filho, né? Se não estou enganado, lemos isso em João 17. Mas eu acho que nos é difícil muitas vezes cremos nisso de todo o coração, né? Que Deus nos ama assim como Ele ama a Cristo Jesus. Porque se Ele cuidou de Cristo em toda a sua vida, Deus também fará isso por nós. Deus também fará isso por nós. Então, se fizeram a Cristo, farão a nós também. Isso me desconcentra um pouquinho. Então, se fizeram a Cristo, farão a nós também. Então, nós precisamos ter isso em nossas mentes, para isso não nos ser surpresa, né? E assim como Cristo, aprendermos a confiar no Senhor, a descansar no Senhor e a estarmos cientes de que muitos são os sofrimentos, as aflições dos justos, mas de todos o Senhor os livra, né? Que Deus um dia vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos e vai nos recompensar, né? Vai nos recompensar. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. É louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Então sim, nós estamos sujeitos a sofrer injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Qual é a vantagem de te baterem por ter roubado? Ou por ter cometido algum pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Se fizeram a Cristo, farão a nós também. Quantas vezes nós não respondemos insultos, né, com insultos? Quantas vezes nós, principalmente enquanto pequenos, não ouvimos a nos falarem: tá a chorar para quê? Te insultou, também ele insulta. Te insultou, também ele insulta. Yeah. Desde pequenos aprendemos, né, o princípio da vingança, né? Quando a palavra do Senhor mostra de forma clara que Cristo, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. E a prova disso é a conversa que ele vai ter com Pilatos. Primeiro é que não era justo Cristo ser julgado daquele jeito, a humilhação que passou. Imagina nós, né? Se quando estamos errados já temos as dificuldades que temos de admitir às vezes e de buscar sempre alguma justificativa. Imagina se estamos mesmo certos. E nós estamos sujeitos a injustiças de vários tipos. Uma vez o pastor Burjac disse, ele cita de um crente que pediu para o pastor orar, porque eu acho que foi injustiçado em relação ao carro, alguém lhe bateu no carro. Já não lembro bem como é que é a história, mas o pastor Burjac disse: eu vou orar para que, se vocês forem ao tribunal, você perca. Enfim, né? Eu estava a brincar, claro, mas o que estava a tentar falar é que nós achamos que o facto de sermos cristãos, nós não vamos ser de forma alguma injustiçados, não vamos ser acusados e coisas semelhantes, né? A Bíblia deixa claro que, olha, vamos passar por isso e quando passarmos, temos a mesma postura que a de Cristo. E esse é um desafio que nós temos todos os dias. Todos os dias, quando alguém nos critica, tanto se a crítica é certa ou até tem inverdades. Quando alguém nos acusa, né, alguma coisa que não é verdade, temos que ver bem como é que nós agimos, como é que nós reagimos, né? Aprendermos a controlar a nossa raiva e o desejo que temos de fazer vingança, de fazer justiça, né? Que a Bíblia diz que Cristo, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O segredo é entregar àquele que julga com justiça. Deus é capaz, Deus é poderoso, Deus é fiel para fazer acontecer a justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. 1 de Pedro 2, 19 a 18. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busca a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos à sua oração.
mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pagar o mal com mal é praticar o mal. E os olhos e o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Quem vai vos maltratar se vocês forem zelosos da prática do bem? E eu gosto da parte final, né? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, né? Aqui é para para nós não pensarmos que se formos zelosos do bem, nós nunca vamos ser injustiçados. Aqui diz não. Todavia, né? Porém, portanto, no entanto, ainda aqui, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, né? Ou em outras linguagens, bem-aventurados sois vós, né? Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, as pessoas, né, que não têm a mesma fé que nós temos, que não querem em Cristo, têm que ficar envergonhados, não porque nós temos que lhes fazer envergonhar com nossos argumentos ou com nosso muito conhecimento. Aqui a Bíblia diz que, olha, eles vão ser envergonhados porque, aqui diz, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias, né? Há um outro texto que diz, olha, estou a me esquecer, estou a esquecer o texto, que diz assim, hajam, né? De modo que naquilo em que eles vos acusem, né? Eles se achem envergonhados, ou seja, alguém diz algo de você que a tua forma de viver acaba exatamente provando o contrário, de modo que nós não tenhamos nada do que se envergonhar. Eu queria aqui fazer uma citação do pastor Burjac, de um dos textos que ele postou recentemente no Facebook, que diz assim: apologética só tem sentido para mim se ela vier depois de lavar os pés. Ou seja, bom procedimento precisa anteceder boa argumentação, né? A teologia não pode vir antes, né? da prática, do viver. Apologética só tem sentido para mim se ela vier depois do lavar de pés. A defesa da fé, sem estar associada com o serviço ao próximo, é só mais uma forma de tentar dominar o outro pela força e pelo medo. E no último vídeo que o Monorman postou, ele falou sobre o DNA do pecado. Ele falou exatamente sobre uma das coisas que caracteriza o pecado é o desejo, a tentativa de dominar o outro. Então, mesmo nas nossas teologias, nos nossos argumentos, temos que ter muito cuidado para ver se nós não estamos simplesmente a tentar mostrar que a gente já tem muito background, já tem muito knowledge, né? Já tem muito conhecimento. E ver se antes a nossa vida em si já manifesta Cristo. Eu fico muito admirado com algumas pessoas que eles são assim naturalmente humildes, se assim posso dizer. Tem pessoas que você vê e você, ele nem precisa citar nenhum texto. E muitas vezes, infelizmente, nem tem muito domínio sobre as escrituras. Claro, é importante como cristãos dominamos
dominarmos as escrituras. Mas muito mais do que o conhecimento, a nossa vida, o nosso proceder, o nosso bom procedimento precisa ser em si só o motivo que faz alguém querer saber mais sobre Cristo e não buscar nos humilhar, por exemplo, as pessoas com o nosso muito conhecimento, com nossos argumentos, etc. Né? Então é preciso aqui equilíbrio para não usar isso como desculpa para não aprender, nem usar o conhecimento para humilhar e para buscar, né, exaltação própria. Então eu concordo 100% com o texto aqui do pastor Burjac, que diz que a apologética só tem sentido. Do contrário, é mais como matemática, é mais como, como qualquer outra ciência, né? Que em si só não tem vida. Então é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo, Cristo, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 de Pedro 3, 10 a 18. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também no mesmo pensamento, de que estamos sujeitos a sofrer e, se necessário, no corpo também. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Isso, eu estou num ambiente no trabalho em que passo por isso quase que todos os dias, e não só no trabalho, na verdade, né? Hoje em dia, não consumir álcool, né, para um jovem, por exemplo, é quase que vergonhoso. Hoje está se beber torta à direita, meu. Homens, mulheres, beber e fumar, assim, da torta à direita. E insultam quem não faz, né? E quantas pessoas não, por causa da pressão, não acabaram, né, entrando pelos mesmos caminhos. Então aqui a exortação é não nos posicionarmos como eles, a despeito dos insultos e etc, né? Que em Cristo nós vamos mesmo sofrer. O sofrimento não é só a ausência de bens, né? Às vezes nós achamos isso. Não é só a ausência de bens. Você pode ter mesmo os teus bens ali, mas estás num ambiente em que demanda injustiça, demanda situações que podem te deixar aflito, né? Só caminhar, enfim, né? Nós estamos num contexto né, extremamente mau, extremamente péssimo, né? Angola tem se tornado um campo fértil para muita coisa promíscua, né? Muita coisa promíscua. A onda de bebedices, a onda de homossexualidade, de injustiças, de crimes, cresce cada vez mais e só vai piorar. Só vai piorar, infelizmente. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles... acho que essa parte podemos parar até aqui, né? Ficamos então com 1 de Pedro 4, de 1 a 6. Tiago 1, 2 a 3, nós lemos: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, nem nós, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino. Nosso sofrimento não deve ser por praticar o pecado. Não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Quem rouba, quem mexe, quem fofoca, quem semeia ódio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 de Pedro 13, 16. Pedro, essa carta é uma das minhas preferidas, Pedro é muito lindo, Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 23 a 24. Apóstolo Paulo a falar, só sei que em todas as cidades, ele sabe que lá vai encontrar perseguição. O Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Será que nós temos buscado completar o ministério que Jesus Cristo nos confiou? Temos corrido nessa direção e de testemunhar do Evangelho da graça de Deus? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós também estamos a passar ou padecendo. 2 de Coríntios 1, 5 a 6. Suportem comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 3 a 4. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Hoje falamos sobre duas verdades. A primeira é que a vingança é apenas do Senhor, que nós não temos o direito de fazer vingança, que Deus é que julga tudo e todos, e Ele é justo, Ele é fiel, Ele é bondoso, não tem os olhos fechados, nem os ouvidos tapados, e que faz justiça
em tempo oportuno. E a segunda verdade que nós hoje aqui aprendemos é: se fizeram a Cristo, farão a nós também. Ou seja, o princípio de que a nossa vida nós temos como espelho, nós temos como guia, nós temos como percursor a Cristo. E que se fizeram a Cristo, farão a nós também. Se injuriaram a Cristo, farão a nós também. Há um texto de Filipenses, já não lembro, que diz, olha, compete que né, o texto diz, olha, que nós estamos, né, destinados, né, a sofrer também por Cristo, né? Não estou a me lembrar exatamente do texto, quem encontrar pode citar, acho que é Filipenses 2, mas pronto. Sim. Pois. Então, essa é a mensagem que tinha para compartilhar com os irmãos. Claro que esse é um desafio que nós temos todos os dias. Todos os dias. Espero que os irmãos meditem realmente nessas palavras, né? Claro, eu também tenho esse exercício para fazer todos os dias. A mensagem aqui pregada não é para os irmãos, para todos nós. Todos nós estamos nessa luta, nessa caminhada. E todos nós temos uma responsabilidade, né, uns para com os outros, né? Em nos puxarmos, em nos darmos força, em nos animarmos. Que Cristo a seu tempo nos vai enxugar as lágrimas. Seremos um dia redimidos. E com Cristo habitaremos para todo sempre. Então deixa que o Senhor nos abençoe e assim nós terminamos. Que eu vou cantar uma canção que não tem fim, me dobrar aos pés do meu Jesus. Perto de ti preciso estar. És meu descanso, meu todo amor. Oh, grande Deus, quem é igual a ti, que deu seu filho para salvar alguém assim, um pecador igual a mim. Perto de ti eu quero estar, e face a face te adorar. Chegar a vez que eu vou cantar uma canção que não tem fim, me dobrar aos pés do meu Jesus. Perto de ti preciso estar. És meu descanso, meu todo amor. Oh, grande Deus, quem é igual a ti, que deu seu filho para salvar alguém assim, pecador igual a mim. Perto de ti